Olá, galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para trazer mais um síndrome ou transtorno de filmes e séries. Hoje nós vamos falar sobre o filme Tok Tok, que fala muito bem sobre o transtorno obsessivo compulsivo e que é muito falado também desse transtorno através das redes sociais e até algumas vezes brincando se você tem TOC ou não, por exemplo. Mas se você quiser realmente saber como esse transtorno funciona, fica aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de mais nada, eu já quero pedir a você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais, como síndromes e transtorno de filmes e séries. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Primeiramente, eu quero rolar aqui algumas imagens na tela para que vocês possam me dizer se essas imagens te incomodam. A primeira imagem vai aparecer uma tampa de um bueiro que não segue a linha reta do asfalto em que ela está pintada. Aí eu pergunto pra você, essa imagem te incomoda? Se essa imagem te incomodar, não quer dizer necessariamente que você tenha o transtorno obsessivo compulsivo, porque muitas pessoas gostam de ter coisas organizadas e isso não quer dizer que há algum transtorno nisso. Eu vou deixar outra imagem aqui na tela que está mostrando uma barra de Kit Kat que ela está mordida e não retirado tablete por tabletinho. Se você tem uma mania por simetria, essa imagem pode ser um tanto assustadora. E principalmente para uma pessoa que sofre de TOC, essa imagem é proibida. Eu vou deixar outra imagem aqui na tela para você que talvez essa imagem nem te incomode ou até você demore a perceber qual é o lugar ali que está errado. Mas se isso te dá uma angústia profunda de ver aquele quadradinho ali fora de ordem, você tem realmente sintomas de alguém que possui TOC, mas o transtorno não limita-se apenas a isso. Mas então eu tô falando de tudo isso pra vocês e como realmente funciona o transtorno. Eu vou explicar nesse momento. Primeiramente, eu vou citar alguns exemplos práticos para que você possa entender que são coisas que realmente acontecem, não é ficção. Vamos imaginar uma pessoa que se chama Lúcia e ela vai diversas vezes no banheiro para verificar se a escova de dente dela tá lá, porque ela tem medo de ter engolido a escova de dente. Agora vamos imaginar outro cenário de uma pessoa chamada Caio que passou 3 horas indo até o ponto de ônibus e voltando para sua casa para conferir se ele realmente tinha fechado a porta. E Gleice chorou quando viu uma panela de louça suja na pia. Então, gente, realmente para quem tem transtorno obsessivo compulsivo, não é uma doença que pode ser caracterizado como uma brincadeira. Não é simplesmente você gostar de coisas organizadas e coisas em ordem, porque isso é até bom, é até confortável você ter coisas em ordem, principalmente na sua casa está tudo organizado. Mas se você tem características que sejam tão obsessivas e compulsivas que te impedem de viver uma vida normal, aí sim que nós poderemos verificar se há um problema. Agora, a obsessão, ela significa que são imagens, ideias que aparecem de forma indesejada e que causam muita ansiedade para quem possui essa obsessão. As compulsões, elas também podem ser chamadas de rituais, que são normalmente ações que a pessoa faz para que ela tenha um certo tipo de descarga emocional. Quando ela faz aquilo, ela fica aliviada. E se ela não fizer, pode causar um sofrimento psíquico muito grande. E a maioria dos casos de pessoas que possuem esse transtorno, ele sempre está associado a pessoa possuir medo de risco a alguma coisa. Como, por exemplo, conferir se a casa foi realmente fechada, porque aquela pessoa tem medo de alguém invadir a sua casa, conferir se realmente não engoliu a escova de dente, ou pode ter medo de bactéria, de ter alguma doença que seja muito grave, por isso tem uma mania exagerada de limpeza. Agora, os principais sintomas do TOC são claramente o que eu acabei de falar para vocês, que são obsessões e compulsões que ocorrem de uma forma que a pessoa não consiga controlar. Mesmo que aquela pessoa esteja fazendo alguma outra coisa, aquela compulsão, ela sempre vai ser mais forte na mente dela e aquela obsessão também. E existe o tipo de TOC que ele predomina mais as ações obsessivas, existe o tipo de TOC que predomina mais todos esses rituais, essas coisas que se fazem, e tem o tipo também de ser misto da pessoa tanto possuir compulsão e obsessão. Agora, gente, uma coisa que talvez você não saiba é que o TOC também, ele tem tiques involuntários que pode assemelhar-se à síndrome de Tourette.
Ou seja, a pessoa pode repetir um comportamento, quer seja mexendo a cabeça ou até também tiques que sejam verbais. Agora, se você não sabe o que é a síndrome de Tourette, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na bio e vai ficar aqui em cima na tela para se você quiser ver depois desse também e entender como funciona essa síndrome. E existem também alguns tipos de toques que são caracterizados por alguns sintomas mais recorrentes. Por exemplo, existe o toque de verificação, que é quando a pessoa tem medo de fazer alguma coisa sem querer e aquilo venha causar algum dano para ela. Como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, aquele exemplo de verificar se não engoliu a escova sem querer, de verificar se realmente trancou a porta da casa, pode ser caracterizado também com essa compulsão de estar sempre verificando por ter medo de fazer alguma coisa sem querer e que não lembre se é o certo. Existe também a questão da contaminação, quando a pessoa tem medo de bactérias de forma excessiva e que, por exemplo, se ela encostar em alguma superfície, ela vai ser contaminada, então ela precisa estar limpa o tempo inteiro, ou a casa também precisa estar limpa o tempo inteiro, ou então pode ocasionar algum dano. Existe também uma forma de contaminação mental, que isso ocorre de forma mais comum quando uma pessoa ela sofreu por algum tipo de violência mental durante a sua vida. Então isso faz com que a pessoa sinta-se enojada consigo mesma. Eu sei, isso pode parecer terrível, mas realmente alguém pode sentir esse tipo de sentimento. Então essa pessoa vai normalmente demorar muito no banho para que ela tente de certa forma tirar a sujeira da sua pele e isso lave também a sua própria mente. Existe também o tipo de ruminação, que é quando a pessoa tem pensamentos intrusivos e elas ficam pensando sobre diversas questões o tempo inteiro. Isso pode ocasionar um sofrimento psíquico muito grande. Por exemplo, a pessoa pensar o que vai acontecer após a morte dela e ficar também imaginando coisas que podem acontecer durante toda a sua vida. Eu sei, gente, a gente pensar sobre essas coisas pode ser extremamente comum na nossa vida cotidiana, mas a diferença para uma pessoa que tem um transtorno, que tem essa característica de ruminação, para a pessoa que não tem, é que quando é um transtorno, esses sintomas são muito mais agravantes e faz com que a pessoa não tenha uma boa qualidade de vida, porque aquilo causa um sofrimento muito intenso. E existem também tipos de pensamentos intrusivos, que são quando a pessoa imagina fazendo alguma coisa ruim. E, gente, eu vou falar pra vocês que esse filme Toque Toque, ele é excelente, ele até algumas vezes é muito engraçado, mas também ele retrata muito bem todos esses tipos de transtorno que eu tô falando pra vocês. E até desses pensamentos intrusivos que eu estou falando pra vocês, tem uma parte que uma das personagens fala que ela às vezes tem pensamentos que são extremamente negativos, como por exemplo, a pessoa pode pensar que ela poderia fazer algum mal aos seus amigos e aos seus familiares, ou até também ter desejos sexuais por pessoas, que é proibido, que é antiético, que é imoral, que eu não vou citar aqui pra vocês. Mas isso não quer dizer que a pessoa seria necessariamente capaz de fazer todas essas coisas, é apenas um medo de que ela é capaz. A simetria e ordem também é uma característica muito comum. A pessoa ela pode ser muito compulsiva pela organização, como por exemplo, organizar as suas roupas em uma tabela de cores específica, ou até também organizar documentos, livros em ordem alfabética. Mas isso, gente, não quer dizer que a pessoa é simplesmente só organizada. Se ela não fizer isso, ela vai ter um sofrimento psíquico muito grande. Eu sei que eu tô falando isso muito pra vocês, mas é realmente o que acontece. A pessoa não consegue não fazer aquilo. E tem também o toque que ele pode se desenvolver no pré-natal e no pós-natal, que é quando a mulher ela está grávida e ela tem medo de alguma coisa horrível acontecer ali com o seu feto, e até quando o bebê nasce ela tem medo de alguma coisa acontecer com ele também, e isso fica causando um sofrimento interno muito grande. Existe também o toque como ritual, que é quando a pessoa tem comportamentos estritamente definidos e que aqueles rituais precisam necessariamente acontecer. Primeiramente, por exemplo, quando a pessoa vai lavar o rosto, primeiro ela lava o lado esquerdo e depois ela lava o lado direito. E se esse ritual de alguma forma é interrompido, aquela pessoa vai repetir tudo de novo até que ele seja perfeitamente finalizado. E a maioria das pessoas com toque também possuem obsessões, tanto como compulsões. E, gente, mas qual é a causa do toque? Por que uma pessoa desenvolve toque? Como muitos dos transtornos psicológicos, não se sabe muito ao certo qual é a causa do toque, mas acredita-se que há um fator ambiental, um fator biológico também. Ou seja, pelo fator biológico, é quando a pessoa está geneticamente predisposta para desenvolver esse transtorno.
transtorno, e ambiental é quando a pessoa passa por alguma coisa na vida que tenha desencadeado esse toque. Por exemplo, quando alguma pessoa passa por algum tipo de trauma e para impedir com que aquele trauma aconteça novamente, então ela vai desenvolver essas compulsões como forma de prevenção. Como, por exemplo, um dia a pessoa saiu de casa, deixou a porta aberta sem querer e alguém entrou e roubou tudo que ela tinha, aquilo causou um grande transtorno na vida dela, então ela desenvolve um toque para se prevenir que isso ocorra novamente. E a maioria das pessoas que possuem toque também possuem outros problemas psicológicos, como por exemplo, 75% das pessoas que têm toque, elas também têm transtorno de ansiedade de uma forma até muito severa e aguda. Em torno de 50 a 60% das pessoas também possuem transtorno de depressão. E 15 a 20% das pessoas têm um transtorno de depressão maior quando são diagnosticadas. Porque a gente viver com toque não é uma tarefa nada fácil, apesar de que às vezes possa parecer engraçado, principalmente pelos memes que tem na internet. E até também em algumas situações desse filme por nome de Toque Toque, mas realmente a pessoa ela pode se privar de viver socialmente. Principalmente com medo do julgamento das outras pessoas ou de ser discriminada pelas outras pessoas se ela seguir aquele tipo de ritual ou aquele tipo de compulsão. As pessoas podem estranhar isso muito e se afastar dessa pessoa, e também essa pessoa pode se afastar para evitar que qualquer pessoa possa olhar com um olhar torto para ela. Agora, gente, a maioria das pessoas que possuem toque, elas têm a consciência de que possuem essas manias, essas obsessões, essas compulsões e que eles são irracionais também. Mas é simplesmente algo que elas não conseguem controlar, mesmo sabendo que aquilo é irracional. Como, por exemplo, todos nós sabemos que não é possível a gente engolir a escova e não sentir, mas uma pessoa que tem toque, mesmo sabendo disso, ela é afetada por esse sintoma. E claramente, para ser realizado um diagnóstico médico, a pessoa ela precisa ir a um profissional e o médico vai observar se a pessoa possui todos esses sintomas que eu falei aqui para vocês, e também se esses sintomas eles tomam muito do tempo das pessoas e não são só breves manias que nós temos no nosso cotidiano, mas quando isso realmente interfere, quando isso realmente toma tempo. E para que seja feito o tratamento, é necessário que a pessoa passe por um acompanhamento psiquiátrico e também por um tratamento terapêutico, para que todas essas compulsões e obsessões sejam reduzidas ao máximo. E sim, gente, é possível existir a cura do toque. Apesar de ser muito difícil, de ser um processo muito longo, ele pode existir. Como também a pessoa ela pode conviver com o toque pelo resto da sua vida, mas ela consiga controlar muito quando ela tem um tratamento adequado, para que ela tenha o mais próximo de uma vida saudável. E só mais uma coisa que eu quero falar para vocês também, para vocês verem como o toque não é uma brincadeira. Um terço das pessoas que possuem esse transtorno já tiveram vontade de se matar e 10% já tentaram efetivamente cometer o suicídio. Então realmente a pessoa passa por um grande sofrimento mental. Isso deve ser tratado com seriedade e com acompanhamento médico também, e para que as pessoas também possam conhecer e não possam julgar pessoas que possuem tais compulsões e obsessões. Então é isso, gente, esse foi o transtorno de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês já viram esse filme, se você tem algum desses sintomas que eu falei aqui pra vocês, se vocês têm toque já diagnosticado ou não, ou conhece alguém que tenham. Eu agradeço vocês por terem assistido até o final. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!